Vamos recapitular um pouco do que nós falamos ontem, bem rapidinho, para a gente não perder o fio da meada. Eu dividi as mensagens em 3 tópicos. O primeiro tópico que a gente começou ontem é como Cristo, que é o que a igreja deve ser, como Cristo. O segundo que nós vamos ver hoje à tarde é com Cristo. E à noite nós vamos ver por Cristo. Então são esses os 3 tópicos que nós estamos trabalhando, tá? Então, como ontem à noite não deu para concluir, a gente fecha esse primeiro tópico de como Cristo. Então deixa eu fazer uma recapitulação, os irmãos não perderem a linha de pensamento que nós traçamos ontem. O que nós vimos ontem é que a igreja, ela começa com Cristo. Ou seja, ela começa quando Cristo é o consolo, quando Cristo traz a comunhão, quando Cristo traz a exortação. Foi isso que nós vimos no versículo 1 ontem. No versículo 2, nós vimos que Paulo diz assim: bom, se vocês já têm isso, se vocês já têm a consolação, se vocês já têm o conforto e a exortação de Cristo em vocês, então eu já estou feliz, mas completem a minha alegria. E aí, como é que ele falou que essa alegria poderia ser completa? Ele disse o seguinte, no versículo 2, que nós pensássemos a mesma coisa, que nós tivéssemos o mesmo amor, que nós fôssemos unidos de alma e tivéssemos o mesmo sentimento. E os irmãos lembram que eu falei que nós, para termos o mesmo sentimento, para termos o mesmo amor, nós deveríamos ter então a mente de Cristo. Já não importa mais o que nós pensamos sobre determinados assuntos, já não importa mais o que nós achamos sobre determinados assuntos. O que importa agora é como Cristo vê o mundo, e nós passamos a ver o mundo pelos olhos de Cristo. É esse o ideal da vida cristã, é nós passarmos a ver o mundo com a mesma percepção de Cristo. É isso que nos une, é quando nós vemos todas as coisas a partir de Cristo. Então nós somos, como eu falei ontem, a igreja é a unidade na diversidade. Temos aqui pessoas diferentes, pessoas de culturas diferentes, mesmo morando no mesmo lugar, pessoas de atitudes diferentes em relação a algumas coisas, mas todos nós estamos centralizados num só pensamento: queremos ter a mente de Cristo, queremos ver o mundo sob a perspectiva de Jesus. É isso que Paulo está dizendo então que é a igreja, e é isso que completa a alegria dele. É isso que faz ele dizer: vocês vão me deixar mais felizes ainda, se vocês tiverem compreendido que ser igreja, que ser cristão, é ser exatamente, ter exatamente a mente de Cristo. E aí nós fomos para o versículo 3, que ele apresenta a forma de se comportar como igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, se os irmãos estavam aqui ontem, lembram? Eu falei daquela cultura americana que tem invadido a igreja ocidental há anos, né, que é do American Dream. Cada um de nós quer se destacar, cada um de nós quer fazer algo de sucesso e demonstrar um certo poder na sociedade. Então, ontem à noite eu falei que o que é uma igreja de sucesso? É uma igreja de muitos membros. O que é um pastor de sucesso nessa cultura? É um pastor que tem influência política, é um pastor que está dentro do meio do poder que rege uma nação, é um pastor que influencia, que diz o que A ou B deve fazer ou como deve ser, influencia no sentido de poder e não de testemunho. Obrigado, irmão. Então, esse poder, essa necessidade de poder, ela na verdade é mundana, ela não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com o cristianismo. E ela anula aquilo que a igreja deve ser. Porque o que que Paulo diz aqui? A partir do momento que nós temos a mente igual a de Cristo, então nós consideramos todos superiores a nós. Nós somos aqueles que servem ao mundo. Eu estava conversando com os irmãos ontem, que estavam me falando aqui que a igreja pretende fazer um trabalho social nas ruas. E eu estava conversando com um irmão e falando exatamente isso. Quando a gente vai servir as pessoas na rua, a gente às vezes se comporta como quem está fazendo um favor a elas. Esse comportamento de fazer um favor às pessoas não é um comportamento cristão. O comportamento cristão é o comportamento de quem está indo servir a essas pessoas. Deixa eu contar uma história para ilustrar melhor isso para vocês. Eu tenho um amigo lá em Caucaia, talvez vocês conheçam, o pastor Carlos Queiroz, trabalha na Visão Mundial. E ele me contou uma vez que eles estavam fazendo um trabalho numa favela. Eles estavam visitando barraco por barraco e vendo o que poderiam ajudar as pessoas. E ele visitou um barraco onde tinha uma senhora que dormia com 4 filhos num único compartimento, numa só cama. Uma cama de casal, ela e os 4 filhos num único compartimento. E ele ficou horrorizado com aquilo,
e voltou lá para o pessoal na reunião da Visão Mundial, sentou com o pessoal e disse: olha, a gente precisa ajudar a dona Antônia, porque a dona Antônia, ela está dormindo lá num compartimento único, numa cama de casal com 4 filhos. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que agir, a gente tem que construir uma casa para a dona Antônia, construir mais 2 compartimentos, construir um quarto para o filho dela, etc, etc. E ele disse que um pastor lá, mais experiente, disse: Carlinhos, você perguntou a Antônia o que ela está necessitando? E ele disse: mas não precisa. Eu entrei lá e vi a necessidade dela. Eu vi, eu não preciso perguntar. E o pastor reiterou: olha, Carlinhos, pergunte a ela. Pergunte qual a necessidade dela. E ele, meio zangado, irritado com a situação, o fez assim. Foi lá e falou com ela e disse: dona Antônia, qual é o seu grande problema aqui? Aí ela olhou para o menininho que estava do lado: meu problema é esse menino. Não tira uma nota boa em matemática. Se o senhor pudesse arranjar uma professora para dar um reforço para esse menino, eu agradeceria tanto. Os irmãos estão entendendo aí? Para ela não era problema dormir numa cama com os 4 filhos. O problema é o menino que tira nota ruim em matemática. Quando a gente vai servir aos outros, já viram aquelas camisetas que tem: em que posso servir? Coloque isso na sua mente de cristão. Em que posso te servir? Em que posso te ajudar? Não é o que nós queremos fazer, mas a necessidade das pessoas pede. E é esse o comportamento da igreja que Paulo está dizendo aqui para nós. Porque Cristo, quando as pessoas vinham até Ele, e quando eu li a Bíblia, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando: meu Deus, como é que é isso? A pessoa clamava por Jesus, e quando ela se aproximava de Jesus, o que Jesus dizia? O que você quer que eu te faça? E eu pensava: mas Jesus deve saber, porque é tão lógico, né? Mas Ele queria que essa pessoa expressasse o seu desejo, e Ele queria ver se o desejo desta pessoa correspondia àquilo que Ele, Jesus, tinha a oferecer. Assim somos nós como cristãos. Assim nós devemos olhar para essa cidade e dizer: o que essa cidade necessita? O que eles querem de nós? Nós temos a oferecer? Essa deve ser a pergunta. Aí no versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é também dos outros. E aí eu falei que é impossível você ter o maior amor do mundo em você e não amar os outros. E os irmãos lembram que até fiz uma colocação aqui de que imagine daqui a 100 anos as pessoas falando dos cristãos de 2014. E como a gente fala hoje dos cristãos passados que apoiavam, por exemplo, a escravatura pelas escrituras sagradas, nós também poderíamos ser falados daqui a 100 anos: os cristãos de 2014, eles eram negligentes. Eles viam a necessidade das pessoas de Jesus, mas eles passavam horas na internet. Eles viam as necessidades do evangelho ser anunciado, mas eles viviam dentro das igrejas cantando louvores. Eles nunca saíam das 4 paredes. Eles amavam as 4 paredes. Vocês estão entendendo? Isso pode, daqui a 100 anos, ser a forma com que falarão de nós. E, como eu falei ontem, irmãos, eu tomei uma decisão. Se alguém tem que fazer a diferença, que seja eu, que seja você, que seja quem quer ser diferente. Porque esse sempre foi o papel da igreja: ser a diferença. Então vamos entrar agora no que a gente vai falar hoje. Quando Paulo então traz essa primeira parte, é lógico que ele está caminhando. É isso que é legal no apóstolo Paulo: os argumentos deles vão se interligando. Ele vai ligando pensamentos até chegar assim. Ele tem uns ápices de pensamento. Já viram aqueles filmes que a narrativa é lenta, mas você sabe que está chegando a hora da ação? É mais ou menos assim o texto do apóstolo Paulo. Ele vai fazendo uma narrativa, ligando pensamentos devagarinho, e de repente ele chega no ápice. E eu creio que o ápice do capítulo 2 de Filipenses é exatamente o versículo 5, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É como se ele resumisse o que ele acabou de falar, os 4 primeiros versículos. O que é uma igreja, gente? Uma igreja é um lugar onde há pessoas com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma igreja não é simplesmente um ambiente de pessoas que foram batizadas, de pessoas que têm um certo tempo de caminhada cristã, de gente que lê a Bíblia.
Não. Uma igreja é um lugar onde as pessoas têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é lógico que a pergunta que vem a nós imediatamente é: qual foi esse sentimento que houve em Cristo Jesus? E ele imediatamente já explica. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. O que Jesus... Que sentimento havia em Jesus? Vamos tentar analisar juntos aqui. Ele diz assim, que Jesus não se apegou ao fato de ser Deus. Por uma necessidade, ele até abriu mão do fato de ser Deus para se tornar humano. Isso não significa que Jesus deixou de ser Deus. A Bíblia diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas isso diz que Jesus, ele, enquanto homem, não usou dos seus atributos divinos para seus próprios fins. Vocês lembram quando Jesus teve sede e ele estava na região de Samaria? E a coisa mais impressionante é quando ele diz assim, ele pede à mulher, a samaritana: mulher, dá-me de beber. Gente, vocês já pararam para pensar nisso? Quem está pedindo água é aquele que acalmou a tempestade, que fez os ventos cessarem. Lembra dessa cena? Quem está pedindo água é aquele que fez o paralítico voltar a andar, é aquele que fez o cego enxergar, é aquele que fez Lázaro sair do túmulo depois de estar morto. E ele diz à mulher: me dê de beber. Esse é um grande exemplo de que em nenhum momento os atributos divinos de Jesus foram usados para os seus fins pessoais. Todas as vezes que Jesus mostrou ser Deus, ele o fez em prol de alguém. Ele fez para alguém ver a glória do Pai, mas não para ele mesmo, mas não para o seu próprio benefício. E isto é o significado desse esvaziamento, desse abrir mão da divindade para si mesmo. E aí a gente pergunta: mas o que isso tem a ver com a gente? Como é que a gente vai ter o mesmo sentimento de Jesus? Nós não somos Deus. Nós não temos atributo divino em nós para poder usar esse atributo ou abrir mão desse atributo para determinados fins. Bem, não é bem assim com a gente. Mas nós temos uma natureza pecaminosa. Não é isso que a Bíblia diz? Nós nascemos em pecado. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. E como é que a gente tem o mesmo sentimento de Jesus? É simples, nós abrimos mão da nossa natureza pecaminosa. Assim como Jesus abre mão de atributos divinos para o seu próprio fim, nós abrimos mão de nossa natureza pecaminosa. E esse abrir mão da nossa natureza pecaminosa equivale ao mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele teve essa atitude de abrir mão de atributos divinos para o seu próprio fim, porque ele tinha um propósito, ele tinha um plano, o qual ele estava inserido nesse plano e nesse propósito, que era a nossa salvação. Quando Paulo diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de abrir mão da nossa natureza pecaminosa, de abrir mão de algo, ele está dizendo que nós devemos abrir mão desse algo para melhor servir. Os irmãos conseguem entender isso? Nós não abrimos mão disso simplesmente por abrir mão da natureza pecaminosa para agradar a Deus, para sermos aceitos diante de Deus, para conquistarmos nossa salvação. Não, nós fazemos com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós abrimos mão do pecado para abençoarmos o mundo através de nossas vidas. Abrir mão da condição que nós temos como pecadores para assumir a condição de verdadeiramente humanos. Você sabe que o pecado ele nos desumaniza. Quando nós nos entregamos ao pecado, nós nos tornamos meio animalescos. A gente vive meio que pelo instinto. Parece que nos falta racionalidade. O sexo, por exemplo,
é uma coisa vista de maneira animalesca. Se a gente parar para pensar na forma que as pessoas começam a ver as mulheres e que as mulheres começam a ver os homens, é uma forma completamente sem sentimento, é uma forma completamente sem racionalidade, é completamente instintivo. Então, o que nós fazemos quando abrimos mão da nossa natureza pecaminosa é nos tornarmos mais humanos. E quando nós falamos em nos tornar mais humanos, ninguém foi mais humano do que Jesus. Jesus é a plenitude da humanidade, é como um ser humano deveria ser. Não há humanidade mais plena do que a humanidade de Jesus. Então, é essa personificação de humanidade que nós, olhando para Cristo, devemos perseguir. E dizer, eu abro mão de minha natureza pecaminosa para assumir essa humanidade que está em Cristo. Quanto mais em Cristo estamos, ou quanto mais como Cristo somos, mais humanos nos tornamos. E é esse o princípio, é esse o sentimento que Paulo quer que seja trabalhado em nós. Por isso, no versículo 8, ele diz assim, que Cristo, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Na condição de homem, o que Jesus fez? Ele rende-se à total obediência ao Pai. E aí cabe a nós ter o mesmo sentimento. Render-nos à total obediência ao Pai. Só que a obediência de Jesus fez o que com ele? Eu estava vendo uns programas de televisão, antes de vir para cá, desses canais religiosos. Gente, é muito complicado, né, o que está acontecendo com o Evangelho no Brasil. O que os caras pregam na televisão é um negócio. Então tinha um rapaz dando testemunho, dizendo assim, ó, se você se humilhar e for obediente a Deus, Deus vai te honrar. Aliás, ama-se essa palavra de honrar, né? Deus vai te honrar, Deus vai te colocar no lugar lá que você quer, que você necessita, que você deseja. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. E Deus vai te colocar exatamente onde você quer, se você o obedecer, se você, etc, etc. Só que a gente olha para a Bíblia, e Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aonde a obediência de Jesus o levou? Até a morte. Não morte parada cardíaca, não morte súbita, morte de cruz, a pior morte possível. Aí eu lembro de uma frase da Teresa de Ávila, que ela dizia assim, Senhor, não me admira que o Senhor tenha tão poucos seguidores, se o Senhor trata o teu filho amado desse jeito. E é mais ou menos isso. Nós somos chamados para morrer. Nós somos chamados para morrer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Abra mão da sua natureza pecaminosa. Humildemente obedeça ao Pai em tudo e morra. Vocês já viram um apelo na igreja, o pastor falando isso? Quem quer morrer nesta noite? Né? Já pensou? E a gente engana as pessoas, olha, Deus vai fazer isso na tua vida, Deus vai fazer aquilo outro, Deus vai fazer... A gente nunca diz para a pessoa, cara, você tem que morrer. E depois a gente reclama porque o indivíduo vem para a igreja e começa a seguir e tal, mas ele continua com os mesmos preceitos, né, as mesmas atitudes, o mesmo que ele tinha antes. Porque nós não dissemos para ele, nós não avisamos que é necessário morrer e nascer de novo. Nós não dissemos para ele aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em João capítulo 12, versículo 24, né? Se a semente não cair na terra e morrer, não dá fruto. Então nós somos sim convidados para a morte. Temos que morrer, o nosso eu precisa ser anulado. E essa anulação do eu vem pela obediência. Porque quanto mais eu obedeço a Deus, mais de Deus eu sou e menos de mim. As minhas decisões, as minhas atitudes, o meu jeito de ser, realmente vai acontecendo uma simbiose, uma transformação. Eu vou me tornando a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Você já imaginou a igreja de mortos como é maravilhosa? Uma igreja que todo mundo realmente morreu para o mundo e vive somente para a glória de Deus? O problema das nossas igrejas, irmãos, são as pessoas que ainda estão vivas nelas.
Eu costumo dizer que os mártires, eles foram mártires porque eles já estavam mortos. Porque ninguém aceita morrer para a glória de Deus se já não tiver morrido. Eu converso com missionários. Tem uma moça na nossa igreja, ela foi para missões com 18 anos. Porque com 16 anos ela teve uma aula na nossa escola bíblica e falando de missões, e Deus tocou o coração dela e ela disse: eu quero ser missionária. E os pais dela não queriam. Ela disse: mas quando eu completar 18 anos, o Senhor me deixa ser missionária? E o pai pensou: bom, ela deve mudar de ideia daqui a 2 anos, né? Só que ela já estava morta. E isso que eles não sabiam. Então, quando ela completou 18 anos, ela pediu para ir para Jocum e os pais tiveram que deixar. E hoje ela tem 23 anos e está no campo missionário até hoje. De vez em quando ela nos visita. E é alguém que já morreu. Porque só quem morreu não vai ter sua vida por tão preciosa. Como diz lá no livro de Apocalipse, né? Daqueles mártires que morreram porque não tiveram sua vida por tão preciosa. Enquanto nós não morremos, nossa vida é preciosa demais. Os mártires, eles não foram mortos, eles já estavam mortos. Eu gosto muito de uma cena daquele filme Quo Vadis, não sei se você já viu, que o louco do Nero manda matar os cristãos na arena, né, com leões, e ele fica chateado porque os cristãos cantam louvores enquanto morrem. E aí ele manda ser de maneira mais cruel, que eles fiquem nus, alguma coisa que possa ser mais sofrimento. E no fim da chacina toda, à noite, sem ninguém ver, ele sai com uma tocha e vai ver o rosto, para ver se há sofrimento no rosto dos cristãos. E ele fica indignado, porque em cada rosto tem um sorriso. É porque eles já estavam mortos. Enquanto a igreja não for uma igreja de mortos, não funciona, gente. A gente vai ter medo de perder. O cristianismo é aquela coisa, nós abrimos mão de tudo, porque em nós já está tudo o que necessitamos. Então nada mais pode preencher o tudo. Concordam comigo? Se você enche um copo, não há como colocar mais nenhum líquido nele, senão vai transbordar e tirar. Um dos dois vai ter que sair. Se você enche uma coisa, ela está cheia. Se você está cheio de Deus, não há necessidade de mais nada. E é exatamente isso que Paulo está querendo dizer para nós. E aí no versículo 9 ao 11, ele diz o que acontece com Jesus, o que acontecerá com Jesus, ou o que aconteceu, perdão. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, o que ele está dizendo aqui é que nós que carregamos o nome de Jesus, porque nós carregamos o nome de Jesus, ele está dizendo aqui que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra vai se dobrar diante de Jesus. Os irmãos entendem então o tamanho da autoridade que está em nós. É a autoridade que um dia toda a criação se prostrará diante dela. Eu não estou dizendo que você é essa autoridade. Eu estou dizendo que você é embaixador dessa autoridade. Você é um representante desta autoridade. Nos céus, na terra, debaixo da terra, todos irão se prostrar diante da autoridade a qual você hoje é um representante. Eu fico pensando, assim, dentro de conceitos humanos, a gente consegue imediatamente se agarrar a algumas coisas, né? Se lhe dessem a representatividade do país, talvez você se orgulhasse, tivesse prazer em chegar no outro país, anunciando o seu país, dizendo das maravilhas do nosso país, afinal você era o representante. Você chegaria lá e você ia falar o melhor possível desse país, que você está representando o país. Todo mundo aqui ia dizer: não é possível que você vá lá e fale mal da gente. Por favor, vá lá e nos represente bem. Não é assim que a gente pensa? No cristianismo não é diferente. Cristo quer que nós o representemos da melhor maneira possível. Irmãos, isto é ser igreja. Vocês compreendem isso? Que a gente precisa encarar essa realidade e não deixar com que o mundanismo confunda a nossa cabeça sobre o que realmente é a igreja.
que a gente não chegue aqui nesses ambientes de adoração que são muito bons, porque eu vejo a união de vocês, desde ontem eu tenho visto, vocês são muito amigos, vocês estão muito carinhos pelos outros. Nossa, isso é a coisa mais gostosa que tem nas igrejas, é esse carinho, essa amizade que a gente constrói. Na igreja, às vezes a gente não tem mãe, mas aí consegue uma mãe na igreja, alguém que ampara a gente como se fosse filho, não é verdade? A gente às vezes não tem família e tem uma família na igreja. Então a gente tem a tendência de pegar esse ambiente e ter como um pedaço do céu e nos fechar aqui e pronto. Mas não foi isso, não é isso o propósito do Senhor Jesus para os seus. Ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu, porque ele imaginava que nós sairíamos por aí vivendo o Evangelho da maneira a qual ele nos ensinou. Vamos para o versículo 9. Perdão, vamos para o versículo 9, não, 12, né? Vamos dar. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, terminamos a parte como Cristo, esqueci de falar, tá? Como Cristo. Agora, com Cristo. Bom, nós vimos antes, então, Paulo falando que nós devemos ser como Cristo. Isso é ser igreja. E agora nós vamos ver a ação de Cristo em nós. Porque isso é que é mais maravilhoso ainda. Porque essa ação, ela não depende só de nós. Aliás, se dependesse de nós, nós estávamos perdidos, né? Mas depende do próprio Cristo agindo em nós. Então ele vai falar disso a partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como é que Cristo vai trabalhar em nós para sermos a igreja do Senhor? Primeiro ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, nós devemos viver e nos comportar como quem está salvo. O que seria viver e se comportar como quem está salvo? Não é uma pessoa que se aliena da realidade, mas é uma pessoa que entende que está além dessa realidade que nos cerca. Os irmãos querem um exemplo? Paulo e Silas, quando são presos, porque estavam pregando o Evangelho. Aquela coisa mais louca do cristianismo, né? Mas demonstra bem isso que eu quero falar para vocês. Esse desenvolver a salvação. Eles estão presos, são surrados, chicoteados e colocados num calabouço. O texto diz para nós, lá no livro de Atos, que por volta de meia-noite, o que aconteceu? Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Vocês já imaginaram isso? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Tem coisa mais louca do que essa? Os caras apanharam, estão no calabouço frio, as costas estão doendo, eles estão talvez acorrentados pelos pés, e eles começam: vamos fazer um devocional? Vamos fazer um culto? E vamos, e começa a cantar. Por que isso? Ora, porque eles tinham a consciência de uma vez que são de Cristo, pertencem a Cristo, de uma vez que são salvos, esta realidade para eles é apenas um detalhe. Há algo além da realidade a qual eles podem encarar de maneira tranquila. Ou seja, eles veem a situação como uma oportunidade de glorificar a Deus, de lembrar de Deus, de saber que estão aqui naquela situação, porque o nome de Deus foi exaltado. Vocês estão entendendo, irmãos? A visão é outra. Eles não têm essa visão terrena, eles têm uma visão terrena e além. É como quem usa óculos, né? Se você olhar um pouquinho por baixo, você tem uma visão boa e aquela visão ruim de quem é míope. Eles têm a visão terrena e a visão celestial perfeitas. Isto significa o quê? Alguém que vem para o culto tocar, e essa pessoa tem a consciência de que ao mesmo tempo que ele está tocando aqui de maneira humana, de maneira terrena, com instrumentos que qualquer um pode usar em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo que ele está tocando para pessoas aqui da igreja, ele também está elevando o seu louvor ao próprio Deus. É uma visão terrena e uma visão celestial ao mesmo tempo. Porque essa pessoa tem consciência do lugar ao qual ela pertence.
como o apóstolo Pedro dizia, eu sou um forasteiro aqui. Meu lugar é outro. E a pessoa tem essa consciência. Esta consciência é o desenvolver a sua salvação. É você olhar para a realidade e ter aquele pleno entendimento. Mas eu sou além disso. Mas eu estou além disso. Mas eu vou além disso. E aí ele diz que esse desenvolvimento da salvação, ele deve vir com temor e tremor. Temor é reverência, é respeito. Tremor é sensibilidade. E tem um exemplo legal que é quando Jesus está pregando na praia e o pessoal começa a se aproximar, porque ao que parece, descobriram que se tocassem em Jesus seriam curados. E aí então você imagina, quando Jesus está conversando, está falando, explicando o Evangelho, as pessoas vinham para cima dele. E aí ele vê um barco assim e pede para subir nesse barco. Esse barco é de Pedro. Ele termina lá, que ele está falando para as pessoas, e depois ele vê que os discípulos, Pedro e os outros discípulos, estão lavando as redes, ou seja, eles não pegaram nada durante a noite. E aí Jesus pede que eles joguem a rede em determinado lugar. E Pedro talvez tenha olhado para Jesus e diga, esse cara, quem é ele? Ele é pescador? Ele sabe? Nós passamos a noite toda, nós temos experiência, nós sabemos o que fazemos, nós trabalhamos disso há anos. O que esse cara quer? E talvez Pedro, para tentar pegar Jesus no charlatanismo, diz, tá, mestre, segundo a tua palavra, ele deixa bem claro isso, segundo o que o Senhor está dizendo, nós vamos fazer. E aí ele vai e faz exatamente como Jesus disse. Jesus está no barco. Os irmãos conhecem a história. Quando ele joga a rede, que ele tenta puxar, ele não consegue. Porque tem tantos peixes que quase arrebentam a rede. E o que Pedro diz para Jesus naquele instante? Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quais são as duas coisas que Pedro demonstra ali? Temor e tremor. Temor quando a reverência, afasta-te de mim, Senhor. Não mereço que o Senhor esteja dentro do meu barco. Desconfiei do Senhor, desconfiei de tua palavra, desconfiei do teu poder. Afasta de mim, Senhor. Tremor pela sensibilidade de saber que ali não é um homem que fez um truque, sabe? Não é uma mágica. Mas ele tem a sensibilidade de dizer, Senhor, este aí é realmente o enviado de Deus. São esses dois aspectos que nos fazem crescer no entendimento da nossa salvação. Não há como você perceber-se salvo se você não tiver o temor e o tremor. Se você não tiver a reverência e a sensibilidade. Essa reverência que a gente fala não é a reverência do culto apenas, mas a reverência diante da própria existência. Os irmãos têm uma reverência diante da própria existência. Os irmãos conseguem entender que todas as coisas que foram criadas, se elas foram criadas por Deus, automaticamente essas coisas são sim, de certa forma, sagradas. Porque foram criadas pelo próprio Deus. Então tudo isso que nos cerca, eu tenho um livro, até mostrei para os irmãos ontem, que eu trouxe, que é o Sentindo a Vida, que fala exatamente sobre isso. Toda essa existência que nos cerca, ela é uma existência que merece a nossa reverência. Porque o próprio Deus a criou. Deus não está em nada do que foi criado. Deus tem uma impessoalidade com sua criação. Nada é igual a Deus. No entanto, todas as coisas que Deus criou, Ele disse, tudo que Deus criou, Ele disse que era bom. Então, há que se ter uma reverência por tudo que foi criado. Daí porque há que se ter uma reverência com o ser humano. Com todo o ser humano. Por isso, Jesus nos ensinou, amai os vossos inimigos. E a gente pensa, peraí, Senhor, mas ele é meu inimigo. Sim, mas ele também foi criado por Deus. E por ter sido criado por Deus, se você reverencia a Deus, você reverencia a sua criação. E o apóstolo João vai mais direto, porque o apóstolo João era muito direto, e diz assim, se você não ama a teu irmão que você está vendo, como é que você pode me dizer que ama a Deus que você não vê? Traduzindo, o que o apóstolo João está dizendo é, se você não ama aquilo que ele criou, não venha me dizer que ama a ele, o Criador. O apóstolo João sempre é muito direto.
Nas cartas dele você vê, quem faz as coisas de Deus, quem faz as coisas do diabo é do diabo. Só ele fala isso, né? Todo mundo complica, mas ele vai direto ao assunto. Então, essa reverência, esse cuidado com todas as coisas criadas por Deus é uma reverência ao próprio Deus. Por isso Jesus disse também: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Isso no dia do juízo ele dirá. Estive doente, foste me visitar, estive preso e estiveste comigo. E os salvos dirão: Senhor, mas quando tu estiveste preso, quando tu teve fome? E o que ele diz? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um pequenino, vocês fizeram a mim. Reverência à criação de Deus. Tremor, sensibilidade, sentir Deus, sentir sua presença, saber que é um Deus que rege a história. Não é um Deus que nos colocou aqui e disse: construam a história. Mas é um Deus que se intromete na história, que mexe com a história, que muda a história. Muda no sentido nosso, né? A gente diz: opa, Deus mudou. Não, na verdade, Deus fez com que a história acontecesse. Então, essa sensibilidade da presença de Deus é que faz nos desenvolver um olhar diferente sobre a existência e a consciência de que esse mundo não é nosso lugar. No entanto, ainda estamos no mundo. Como o próprio Jesus disse: Pai, eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. O Senhor queria deixar bem claro que a ideia não era de alienação. A ideia era viver no mundo como cidadãos dos céus. Isso é diferente, não é? É assim como eu sou um cidadão de Caucaia, estou aqui em Mossoró. Isso não me tira lá de Caucaia, por estar aqui. E assim é ser um cidadão do céu. Estar na terra não nos tira essa realidade de ser um cidadão dos céus. Mas estar na terra é importante, porque nós somos embaixadores desse céu ao qual anunciamos. Os irmãos conseguem entender isso? E aí ele vai explicar uma coisa interessante, que é a ação de Deus em nós, no verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse versículo é tremendo, porque ele diz assim: é Deus quem trabalha em nós, tanto querer fazer a vontade dele, quanto fazer a vontade dele. Isso é tremendo, não é? Como é que eu quero fazer a vontade de Deus? Ora, simplesmente porque Deus se manifestou a mim, e ao se manifestar a mim, eu desejei fazer sua vontade. E no desejo de fazer essa vontade, o próprio Deus, que se manifestou a nós, nos capacita, pelo seu Espírito, a realizarmos a sua vontade. Para os irmãos terem uma ideia mais clara, é muito bom a gente citar textos bíblicos, né? Isaías capítulo 6, Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E aí ele vai citar como é que estava o ambiente, né? As abas de suas vestes se espalhavam pelo templo, os anjos passeavam ao redor dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, etc, etc. O que acontece? Depois da visão, Isaías diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. O que ele está dizendo? Por que ele fala da questão dos lábios? Ele está querendo dizer o seguinte: a boca fala, Jesus já tinha dito isso, a boca fala do que o coração está cheio. Por que os lábios dele são impuros? Porque o coração dele é sujo. E ele percebe a sujeira do seu coração ao ver a glória de Deus. Então ele entra num certo desespero. Ele diz: ai de mim, porque meus olhos viram a glória de Deus, e eu sei que meu coração é sujo, porque meus lábios são impuros. E eu habito também no meio de pessoas de impuros lábios. Então eu estou perdido. Você já viu, é interessante, a gente nunca viu na igreja alguém aceitar Jesus e dizer: ai de mim. Mas dentro do coração, quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, a maioria está sentindo isso: ai de mim. Descobri quem eu sou. Descobri que eu não sou tão bom quanto eu imaginava que eu era. Descobri que eu não sou perfeito como eu imaginava que era.
Porque de repente eu descobri que Deus irá me julgar a partir de Jesus. Eu pensava que Deus ia me julgar a partir de Hitler, a partir daquele estuprador, daquele ladrão, de qualquer bandido. Mas não, Deus vai me julgar a partir de Jesus. Então, se Ele vai me comparar a Jesus, ai de mim. Ai de mim, sou um coitado, um miserável. E o que acontece? Diz o texto que um anjo tira do altar uma brasa com uma tenaz e toca os lábios de Isaías, o que mostra que a purificação procede de Deus. Os irmãos entendem assim? É do altar de Deus que sai a purificação. Toca os lábios de Isaías e o purifica. Ou seja, agora Isaías está preparado. Deus diz que quer enviar alguém para falar no nome dele. Isaías diz o quê? Envia a mim, Senhor. Não é? O que aconteceu então nesse contexto aqui de Isaías? Ora, primeiro, ele desejou fazer a vontade de Deus porque viu a glória de Deus. E ele vai fazer a vontade de Deus porque Deus o preparou para fazer sua vontade. Amém? É isso que está à nossa disposição. Agora, veja bem, isso não anula nossa vontade. Aí que é o problema. Porque a gente gostaria que anulasse completamente, né? Mas a gente tem as nossas vontades. Daí a gente entende que Deus nos dará dele à medida que nós desejamos ele. Ou melhor, Deus nos dará dele à medida que nós contemplamos a sua glória. À medida que nós nos aproximamos dele, é à medida que Deus nos dará dele mesmo. Ou seja, o grande prêmio do Evangelho não é carro, não é apartamento, não é emprego, não é casamento. O grande prêmio do Evangelho é o próprio Deus. Quanto mais eu me aproximo, mais dele eu tenho. Quanto mais dele eu tenho, mais eu desejo, e por desejá-lo, ele trabalha em mim a forma de agradá-lo, fazendo sua vontade. Como é que Jesus definiu isso? João 14, 21. Jesus disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu gosto de dividir um pouquinho o versículo para os irmãos poderem entender. Olha o que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos é alguém que se aproximou dos mandamentos do Senhor, não é isso? E os mandamentos manifestam a glória de Deus, amém? Então esse alguém se aproxima dos mandamentos e os guarda. Não é alguém que ouve pregação todos os domingos, não é alguém que ouve pregação todas as quartas ou quintas ou sei lá, e pronto. Mas é alguém que se aproxima dessa mensagem e aguarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse quer Deus. Não é assim que a gente trata o que a gente ama, a gente quer. Se nós amamos, nós queremos. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ele quer meu Pai, e meu Pai também o quer. É legal isso, né? E aí ele diz: e eu o amarei e me manifestarei a ele. E ele vai ter cada vez mais de mim. Deus fazendo o querer e o efetuar. Ou seja, quem ama a Deus busca uma união plena com Ele, e a isso nós chamamos de santidade, que eu vou falar à noite, tá bom? Então Deus produz o querer porque fomos alcançados por Ele. Produz em nós o efetuar porque está habitando em nós. Então Paulo diz o que acontece com esse querer e com esse efetuar. Versículos 14 e 15. O que acontece com o querer e o efetuar, né? Que Deus está trabalhando dentro de mim, dentro de você. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós não vamos reclamar, nós não vamos criar contenda, simplesmente porque estamos fazendo a vontade de Deus
tendo prazer na vontade de Deus, então naturalmente estamos descansando em Deus. Por isso que no Sermão do Monte Jesus diz: bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. O que é um manso? Alguém que não quer lutar. Por isso é manso. As nossas lutas são as lutas as quais, na verdade, Deus está lutando através de nós. Tipo Davi lutando contra Golias, que é o próprio Deus sendo glorificado em Davi. Aliás, é interessante isso. Todas as vezes que Deus vai executar uma luta, Ele precisa de alguém que glorifique o seu nome, ou seja, alguém fraco. Alguém que se ache demais não funciona. Sabe, tem que ser alguém que tenha fraqueza diante de Deus. Se eu chegar aqui na frente para falar com vocês, eu disser: gente, eu estou falando essas coisas aqui porque eu estudei, porque eu passei horas estudando, porque eu fiz não sei quantos anos de teologia, porque eu sou professor, porque não sei o que, eu estou tirando toda a glória de Deus e trazendo mérito para mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Pode não parecer, mas sou. Isso que está acontecendo aqui, que acontece há 16 anos, há 16 anos acontece um milagre. Todas as vezes que eu venho para o púlpito eu consigo falar. É sério. Há 16 anos acontece esse milagre. A coisa que eu mais sofria era fazer uma visita para uma pessoa, porque eu tinha que olhar essa pessoa nos olhos. E hoje eu quase morro do coração ali na entrada, porque tinha uns 4 ou 5 jovens me cumprimentando, e eu fico tímido demais. E eles me cercaram: tudo bem, pastor, foi legal. E eu: meu Deus do céu, eu quero sair daqui. E eles me cercando. Me desculpem, irmãos, eu estou sendo sincero com os irmãos, eu sou muito tímido. Mas assim, o que acontece? Talvez seja isto, talvez não, eu tenho certeza, essa fraqueza que faz com que o poder de Deus possa sair daquilo qual eu estou falando. Porque Deus não usaria nenhum guerreiro de Israel para vencer o gigante, porque todos diriam: esse guerreiro, cara, ele é um dos melhores lutadores que nós temos. Esse cara é fantástico, ele já venceu não sei quantas batalhas. As pessoas nem falariam em Deus. Mas de repente ele usa um menino que cuidava das ovelhas. E todo mundo diz o quê? Só pode ter sido Deus que fez aquilo ali. Não é possível. Todas as vezes que dizem só pode ter sido Deus, você glorificou a Deus. Todas as vezes que fazem isso. Todas as vezes que as pessoas dizem não pode, só pode ser Deus. Então você glorificou a Deus. E aí é exatamente isso que ele está querendo dizer. Quando a gente descansa em Deus, a gente não vai murmurar, não vai contender, porque a gente entende o seguinte: olha, tudo o que está acontecendo, Deus está no controle, realmente. E eu confio nesse controle, nessa situação a qual Ele está à frente. Eu não tenho murmurações nem contendas, porque eu acredito que Deus está no controle. E aí ele cita a geração corrompida, perversa. O que é essa geração corrompida e perversa? É uma geração que não lembra de Deus, que Deus não faz sentido. E por ele não fazer sentido, então essa geração acredita que pode se valer de si mesmo. Eu estava lendo esses dias sobre a Alemanha, né? Um rapaz escreveu um artigo falando sobre o trabalho missionário dele na Alemanha. A igreja dele tem 9 pessoas. É inacreditável para nós, não é isso aí? 9 pessoas na igreja. Falando de Alemanha. E ele disse que foi falar de Jesus para uma senhora, e ele disse: você é o quê? A senhora falando para ele: você é missionário? Ele disse: sim. Não precisamos de missionário, nós somos todos cristãos aqui na Alemanha, nós tivemos Martinho Lutero. Você está equivocado. E ele disse: não, senhora, eu acho que a senhora que está um pouco equivocada, porque cristianismo na Alemanha não existe mais. Para os irmãos terem uma ideia, a maior igreja da Alemanha, que fica no centro de Hamburgo, né, da cidade de Hamburgo, o pastor é homossexual. E é uma igreja totalmente voltada para o governo, né? Pode-se fazer festas, pode-se fazer... É um clube. Então, ele está falando dessa geração que esquece Deus, que coloca Deus de lado e que se vale por si mesmo. E, irmãos, olha só, a gente precisa acordar, porque o Brasil, a coisa está ficando complicada. As pessoas estão tratando as igrejas como empresa. Os pastores são contratados, são especialistas em crescimento de igreja. Você imaginou o que é isso? É uma afronta ao Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quem traz o crescimento à igreja é o próprio Deus.
Mas aí você traz um cara que vai fazer a igreja crescer. Então isso é uma afronta ao poder de Deus, entendeu? Esse profissionalismo dentro da igreja. Nós somos igreja, nós somos vocacionados, nós temos dons. Foi Deus que nos deu. Nós não podemos contratar pessoas. Nós temos que servir a Deus com aquilo que Deus tem dentro desse rebanho, para que ele possa ser servido, não é assim? Mas nós temos tratado muitas vezes como essa geração perversa a qual ele falou aqui. Então essas murmurações cabem à geração perversa e não a nós. No verso 16 ele diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Interessante, né, irmãos? Essa palavra da vida quem é? É o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é isso que a Bíblia diz? Então, é interessante observar que o que irá nos manter sempre no foco será sempre a palavra da vida, que é o próprio Jesus. Você sabe o que o escritor de Hebreus fala no capítulo 12, no versículo 2? Ele diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus. Cristianismo é olhar para Cristo. Eu fico chocado. Tem uns pastores que fazem muito sucesso na internet, né? Eu só participo da internet por causa da minha esposa. Eu acho aquilo muito estressante. Muito. A gente escreve uma coisa, o pessoal entende outra, é uma confusão. Mas a minha esposa disse que era interessante eu participar e tudo. E aí eu estou lá participando. Escrevendo, colocando as coisas lá. E eu vejo os seguidores de pastores. Não seguidor no bom sentido, né, de seguir lá na rede social. Mas seguidor mesmo. É o cara que... O que o pastor dele falou, o pastor dele é o Papa. O que o cara falou é decreto. E aí eu vejo o estrago que alguns pastores que têm um poder de carisma têm feito no coração de alguns jovens. Eu não vou citar nenhum nome aqui, porque eu acho que não interessa citá-los aqui. Mas os irmãos devem conhecer perfeitamente. Aqueles que pegam o evangelho e o manipulam para o seu melhor agrado e chamam isso de graça. E eu lembro do que o Bonhoeffer fala sobre graça. Que o Bonhoeffer diz que toda vez que você pega a graça de Deus e a diminui, você torna essa graça uma coisa desprezível, uma coisa rejeitável, uma coisa não necessária. E quando eu falo de diminuir graça, eu não estou dizendo de a gente trazer a lei e tudo. Eu falo de diminuir graça quando a gente pega a graça de Deus e nomeia todas as coisas como batizadas, banhadas pela graça. Como se eu dissesse, eu posso tudo. Por quê? Por causa da graça. Então eu fiz da graça, na verdade, uma desculpa para que eu possa até infringir o evangelho até. E isso não faz sentido. Olhar para Cristo é a coisa principal. Se o seu pastor falar alguma coisa e isso não corresponde a Cristo, você chega para o seu pastor e diz: pastor, o que está acontecendo? O senhor tirou os olhos de Cristo? Lá na igreja, onde eu prego, né, na nossa igreja, tem um grupo de irmãos, e esse grupo de irmãos, eles me vigiam literalmente. Esses irmãos, eles, todas as vezes que eu prego, se eu falar alguma coisa que foi esquisita, eles vão chegar para mim e falar: o que aconteceu? Você falou aquilo, ficou meio confuso. E eu vou conversar com eles e tentar explicá-los. Eles me protegem de tirar os olhos de Cristo. O Cristo, o qual um dia nós iremos contemplar na eternidade, não é um Cristo que está lá na eternidade, é o Cristo que a gente contempla agora. A gente contempla pela sua palavra e a gente contempla na nossa existência como igreja, quando a gente vê alguém que manifesta Cristo. Então a gente mantém os olhos nesses que manifestam Cristo. A pessoa que mais me ensinou na vida cristã foi o zelador da igreja onde eu me converti. Ele é uma pessoa fantástica, ele não era. Ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem um compromisso, uma relação com Jesus maravilhosa. Ele não prega, ele não ensina, ele não canta, ele não aparece na igreja. Ele é o zelador, mas ele é um cara cheio do Espírito Santo.
E ele me deu o maior exemplo de cristianismo, e todas as vezes que eu vejo, eu me alegro, porque ele continua expressando Jesus para mim. Não tire os olhos de Cristo. E aí Paulo conclui, e nós vamos concluir também, verso 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebidas sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Interessante que Paulo diz que esse cristianismo com Cristo, lógico, só funciona com Cristo, é uma coisa alegre, não é deprimente, é alegre. Ele diz, mesmo que eu esteja sendo derramado, esse derramar, na oferta se derramava o vinho, muitas vezes sobre a oferta. Ele está dizendo, eu sou esse vinho que está sendo derramado, eu estou morrendo, estou perecendo, mas mesmo que eu esteja perecendo, eu estou perecendo por causa da fé de vocês, e eu quero que vocês se alegrem nisso, porque cristianismo é isso. Cristianismo, volto a dizer, é esse perecer, é essa morte que na verdade é fundamental para que o cristianismo seja real, e o morrer é lucro, amém? E é isso que ele vai dizer depois, no outro momento, viver é Cristo, morrer é lucro, amém? Vamos orar?